Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre santidade, né? Sobre Deus nos transformar o nosso interior, né? De dentro para fora, né? Transformar a nossa mente, mudar as nossas ideias a respeito de tudo, né? E a nossa oração foi para que as nossas ideias e os nossos pensamentos partissem da palavra, né? E a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como isso se externaliza, né? Sobre alguns pontos, tem tantos pontos, né? Mas eu escolhi alguns, né, para a gente testar, né, como é que nós estamos e no que nós podemos mudar para melhorar, né, a nossa obediência ao Senhor nesse aspecto específico em cada um que a gente vai tocar aqui, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a nossa casa, o nosso lar. Como é que nós temos usado o nosso lar para a glória de Deus. Nós vamos falar especificamente sobre hospitalidade. Como é que eu tenho olhado para o corpo de Cristo e como é que eu tenho trabalhado pelo corpo de Cristo. O quanto eu tenho me doado, o quanto eu tenho me dado. E nós vamos aprender que esse é um chamado para todas nós. É um chamado para todo crente. É um chamado de obediência à palavra a todos os crentes, né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala em hospitalidade, a gente pensa que isso é para aquelas pessoas que têm dom, né? Ou só para aquelas pessoas que têm uma casa muito grande, muito confortável, ou para quem tem muito dinheiro, ou só para as esposas de pastores, né? Afinal, lá em Timóteo fala que o pastor ele deve ser hospitaleiro, né? Para um pastor ser hospitaleiro, a esposa tem que ser também, né? Então a gente acha que isso é uma ordem para os líderes, né? Mas não, nós vamos perceber que esse doce chamado para abrir as portas da nossa casa para a Igreja de Cristo é um chamado para todo crente. Nancy Leigh DeMoss, em um dos seus livros, ela diz assim: nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo a Ele ou aos outros. Então, nós somos parecidas com Cristo, então a gente está buscando isso, né? Nos parecermos mais com Deus. Né? E como é que nós nos parecemos com Ele? Quando nós servimos a Ele no serviço ao próximo, no serviço aos nossos irmãos. E nós vamos ver também que a hospitalidade ela é uma ordem bíblica. Lembra que ontem a gente falou sobre preceitos, mandamentos, decretos, a lei de Deus, né? Todas essas palavras se resumindo à palavra de Deus, né? Apontando para a palavra de Deus. A hospitalidade também é uma ordem bíblica. Então, se ela é uma ordem bíblica, ela não pode ser algo que eu escolha ou não fazer. Aí tem o texto lá de 1 Timóteo, que eu já citei. Tem também o texto de Hebreus, capítulo 13, versos 1 e 2, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Olha, isso é uma ordem. Isso é uma ordem. O amor precisa ser constante. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram a anjos. Olha que coisa incrível, né? Romanos 12, 11 a 13 também nos dá essa ordem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, como em tudo que é prático na nossa vida, a hospitalidade também ela vai demonstrar o estado da nossa alma. A hospitalidade ela vai mostrar a nossa fé na prática. Né? São aquelas boas obras, faz parte daquelas boas obras que nós falamos ontem. Né? As boas obras que nós vamos praticar para o povo de Deus. É isso que 1 João 3, 16 a 18 vai dizer: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Lembra que ontem nós falamos sobre amor? Que meras palavras, né, como diz Provérbios, levam à penúria. Né? Meras palavras não servem para expressar amor. Né? O amor ele precisa ser expresso na prática, no dia a dia. Não adianta você falar que ama seu esposo, mas se você vive em guerra com ele.
Né? Não adianta você falar que ama seus filhos se você os abandona, se você terceiriza a educação deles, se você não tem tempo para eles. Né? São meras palavras. Então, o amor, a Bíblia requer que o amor ele seja demonstrado na prática. Então, Cristo fez isso. Né? Nisso, ele demonstrou que nos ama, porque ele deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir ele vai falar de forma prática, né? Porque de forma teórica está colocado. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu estou disposta a dar minha vida pelos meus irmãos, só não quero abrir a porta da minha casa. Só não quero que manche meu sofá novo, né? Mas eu estou disposta a dar a vida por eles. E aí o texto vem com um soco no estômago, né? Mostrando que isso é feito de forma prática. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: João mostra nesse texto qual deveria ser a disposição e efeito do nosso amor cristão. Então, é a disposição do coração e como aquilo se materializa. Ele deve ser feito no mais alto grau, tão fervoroso, que nos torne propensos a sofrer e mesmo a morrer para o bem da igreja e para a segurança e salvação de nossos queridos irmãos. Então, a ideia aqui é que quando nós estamos servindo ao povo de Deus, nós estamos servindo ao próprio Deus, ao próprio Cristo. E isso torna a hospitalidade, o zelo para com os irmãos, uma coisa completamente diferente. Né? Porque você não está fazendo diretamente a Ele apenas porque você o ama, mas você está fazendo em obediência a Cristo. A hospitalidade também, além de mostrar o estado das nossas almas, ela vai nos mostrar como é que nós dispomos dos nossos bens. Ela vai dizer sobre se nós somos donos daquilo que Deus nos deu ou se nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. E temos usado com liberalidade para abençoar o povo de Deus, aqueles recursos que Ele mesmo nos deu. 1 Timóteo, capítulo 6, de 17 a 19, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha que texto lindo. Quer dizer, você é rico, mas essa riqueza não te serve de nada, é o que o texto está dizendo. Você precisa de um outro tesouro, você precisa acumular um outro tipo de tesouro, que é um sólido fundamento para o futuro, para nos apoderarmos da vida eterna. Que texto incrível, né? Então, como a avareza ela é perniciosa, como a avareza demonstra, né, a ruína das nossas almas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. A hospitalidade, ela também demonstra a lei de ouro gravada em nosso coração. Qual que é a lei de ouro, minha gente? Mateus 7, 12. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o resumo de todo o evangelho é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Esse é o resumo. É como o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí muita gente diz assim, né? Ai, tá vendo? A gente tem que melhorar o nosso amor próprio. Não, gente. Isso é uma ironia do texto. O texto está dizendo, todo mundo se ama. Até demais. Então, pega esse amor enorme que você tem para você e, do mesmo jeito, ame o teu próximo. Então, essa é a lei de ouro. A lei de ouro é: eu devo amar ao Senhor acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu fizer isso, eu não vou pecar. Porque eu não vou fazer nada que afronte ao meu Deus e eu não vou fazer nada que magoe o meu irmão, né? Vamos morrer tentando, né, gente? Mas isso deve estar gravado na nossa mente. Essa é a lei de ouro. Esse é o resumo, é o que o texto de Mateus 7,12 está dizendo. Esta é a lei e os profetas.
É o resumo de tudo, né? A ideia aqui é que nós devemos renunciar a nós mesmos para o bem do nosso próximo, diz Matthew Henry, tornando-nos servos do bem-estar dos nossos irmãos. Então, isso envolve outras coisas também, não só a hospitalidade, mas isso envolve, por exemplo, o tema que a gente vai desenvolver mais tarde, que é o uso da língua. Quando nós falamos mal, quando nós julgamos temerariamente, quando nós espalhamos boatos, espalhamos fofocas, quando nós somos maldizentes, nós não estamos preocupadas com o bem-estar, nós não somos servos do bem-estar dos outros quando fazemos isso, mas somos servos apenas de nós mesmos, né? A hospitalidade também demonstra desprendimento e disposição de ajudar aos nossos irmãos. 1 Pedro 4, de 8 a 10. Olha quantos textos a gente está abrindo, falando sobre o mesmo tema. Olha como esse é um tema importante na palavra de Deus e que a gente fala tão pouco sobre ele. 1 Pedro 4, de 8 a 10. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente, novamente, hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que esse texto está nos ensinando? Que no convívio uns com os outros, nós estamos demonstrando facetas do caráter de Deus, que cada um aqui recebeu, né, várias. Então, na comunidade da fé, no corpo de Cristo, na igreja local, nós vamos refletir isso no convívio uns para com os outros. E aí a gente vê, mas como é que essa hospitalidade ela deve ser exercida? Primeiramente, eu queria dizer que a hospitalidade não é apenas você receber a sua família e seus amigos próximos. Isso aí é fácil. Isso aí se chama entretenimento. A hospitalidade se dá também com pessoas que não... E deve se dar com pessoas que não são do seu círculo mais chegado, né? Muitas pessoas dizem assim, a igreja tem muita panelinha, né? Eu não vejo isso como ruim, eu vejo como ruim quando aquela panelinha é impenetrável, né? Quando ninguém mais pode se chegar. Mas normalmente a gente se reúne em grupos menores, mas Jesus era assim, né? Ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. Né? Isso é natural, a gente se reúne por afinidades. Mas esses grupos menores que nós formamos nunca pode estar fechado. Ele tem que estar sempre com o coração e os olhos para fora de si, buscando trazer quem precisa para o seu seio, né? Então, a ideia da hospitalidade com os diferentes de você é isso. A palavra hospitaleiro, literalmente no original, é amigo do forasteiro. É de alguém que está precisando. É de alguém que não está no seu meio. Essa é a ideia, né? Então, a hospitalidade ela deve incluir também aqueles que precisam de algum tipo de ajuda, não só financeira, não, mas ajuda emocional, ajuda espiritual, né? Aquelas pessoas novas que estão chegando na igreja, aquelas pessoas que vêm de famílias destruídas, aquelas pessoas que vêm de um contexto de pecado, né? De problemas. Essas pessoas também nós precisamos chegar para perto de nós. Aqueles irmãos difíceis. A gente só quer ser hospitaleiro com quem é muito parecido com a gente, com quem não dá dor de cabeça para a gente. Mas a hospitalidade verdadeira, ela também busca servir aqueles que são mais difíceis. A hospitalidade, ela também deve ser praticada por ricos e por pobres. Não é só pelos ricos. Aí a gente fala, bom, lá na minha igreja tem 3 famílias que são mais abastadas, a casa deles é muito confortável, então toda vez que vem algum missionário, algum palestrante, né, algum pastor de fora, vai para a casa deles, né? Nunca para a minha. Porque eu não tenho empregada, né? Ela tem. Porque a minha casa não é assim tão confortável, a dela é. Então a gente acaba que volta todos esses esforços para quem tem mais condições. Mas a nossa pobreza ou a nossa falta de luxo não é motivo para nós, não é desculpa para nós não exercermos a hospitalidade. A hospitalidade, eu baseei esse estudo num livro de Rosaria Butterfield chamado
o Evangelho e as chaves de casa. E ela vai falar sobre hospitalidade, ela vai falar sobre... o meu foco aqui é a hospitalidade com o povo de Deus. Tá? Ela vai falar um pouquinho sobre a hospitalidade com os descrentes, trazendo-os para a família da fé. Tá? Mas muitos dos conceitos são os mesmos. E uma coisa que ela diz, que eu achei brilhante, é que a hospitalidade ela deve ser, esse termo é dela, radicalmente simples. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que o que importa mesmo são as fotos do Instagram. Né? Se não tiver uma mesa posta, eu nem chamo para ir lá em casa. Né? Se o meu jogo de xícaras não está completo, então nem vai rolar aquele chá, né, das meninas da igreja lá em casa. Por quê? A gente não pode deixar de oferecer uma refeição de MasterChef. Né? Imagina, não posso convidar ninguém para minha casa para comer uma macarronada com carne moída. Não pode. Né? Por quê? Porque tem que ser alguma coisa muito mirabolante. E aí a Rosária Butterfield, ela diz que a hospitalidade ela deve ser prática e não utópica. E ela deve ser básica e constante. Por quê? Porque se a gente for fazer um negócio muito elaborado, a gente nunca vai conseguir abrir as portas da nossa casa. Se a gente for fazer uma coisa muito chique, muito elegante, que vai gastar muito dinheiro, porque tem que ser um prato muito elaborado, rapidamente as nossas portas vão se fechar. Então, se programar demais pode fazer com que a hospitalidade nunca aconteça. Porque você está sempre esperando trocar o sofá, aí trocou o sofá, não trocou o tapete, a cadeira está bamba. Gente, uma vez eu recebi... Sabem quem é Ronaldo Lindório? Vocês conhecem Ronaldo Lindório? Um missionário que teve já, sei lá, quantas malárias na vida dele. Quando eu morava em Recife, meu marido fazia seminário, eles estavam lá e nós tínhamos amigos em comum e a gente queria muito que eles fossem lá em casa. E minha casa era casa de seminarista, né, gente? Casa de pobre. E aí eu fiz uma pizza para eles, passamos uma noite muito agradável, mas as nossas cadeiras eram muito velhas. E ele estava fazendo um monte de tratamento, ele mal estava andando por causa dos tratamentos dele. E a minha cadeira abriu com ele. Ele foi caindo assim, sentado no chão. Misericórdia. Depois desse dia eu pensei, nunca mais! Mas é assim, a gente não precisa esperar trocar as cadeiras, não precisa também deixar o Ronaldo Lindório cair no chão, né? Mas a gente não precisa esperar ter o melhor para oferecer para os nossos irmãos. Outra coisa interessante é nós deixarmos que os nossos hóspedes e as nossas visitas se sintam parte da família. Porque às vezes você está numa fase que você tem crianças, por exemplo, né? Crianças pequenas. Então você não abre a sua porta porque você está sempre fazendo alguma coisa, botando roupa na corda, mexendo numa panela. Deixe que essa visita faça parte disso. Quando ela se oferece para te ajudar, deixe que ela te ajude. Você não está recebendo uma rainha. Você está recebendo uma irmã em Cristo. Então, ela vai botar uma roupa na corda para você? Bota, irmã, bota a roupa na corda. Deixa eu lavar a louça. Deixa ela lavar a louça. Porque isso vai te ajudar a não ficar tão sobrecarregada. Porque quando a gente fica sobrecarregada demais, a gente acaba não praticando mais a hospitalidade. Né? Quando a gente quer ser aquela Marta, né, que dá conta de tudo sozinha, a gente acaba não convidando mais, porque a gente ficou muito cansada, né? A gente ficou muito acabada. Então, fazer com que eles se sintam parte da nossa casa. Assim nós aprendemos a dar generosamente e a receber. Porque tem essa questão também. Muitas vezes nós somos orgulhosas e não queremos receber ajuda. Né? Então, você não tem como fazer uma sobremesa e o teu hóspede te pergunta, posso levar uma sobremesa? E você fala, não, deixa que eu faço. Mas você não pode, você não consegue, você não tem mais dinheiro. Deixa ele trazer a sobremesa também. Rosária Butterfield diz assim, Deus nos chama para praticar a hospitalidade como um estilo de vida diário, não como uma atividade ocasional, quando o tempo e o dinheiro nos permitem.
mas é um estilo de vida. E nós devemos buscar oportunidades para servir dessa forma. Nós não devemos esperar que isso caia no nosso colo, mas a gente deve abrir os nossos olhos na nossa igreja local e procurar quem está precisando dessa hospitalidade. Então, receber aqueles que estão chegando na igreja agora, aqueles que já chegaram, mas ainda não se encontraram, que estão deslocados, né? Aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão cansados, esgotados, que estão passando por tribulações. A nossa casa deve ser um oásis seguro para os nossos irmãos em Cristo. A nossa casa deve ser um lugar onde eles encontrem descanso e são consolados. Esse é um chamado para todo crente. Mas para isso, a gente tem que estar vivendo a vida comum da igreja. Para isso, a gente não pode ser aquele tipo de crente que chega domingo, senta e vai embora. E não se envolve com a vida da igreja. Nós somos corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. A hospitalidade também deve ser sem murmuração. Já lemos o texto lá de 1 Pedro 4, a partir do verso 8. Né? Porque muita gente recebe, mas recebe de mau grado. Né? Então, o cuidado mútuo e a hospitalidade são mais do que uma ordem. Elas evidenciam a nossa salvação, elas mostram o quanto nós amamos o povo de Deus. E se nós recebemos, mas recebemos murmurando, não tem valor. É igual aquele filho que obedece, né? Que você fala, vai lavar a louça, e ele vai lavar a louça batendo o pé e reclamando de você, fazendo muxoxo. Isso não é uma obediência. Né? A obediência verdadeira é quando ele obedece de coração. A hospitalidade também é uma forma de boas obras, como nós já falamos, e coopera com o crescimento do reino de Deus. Matthew Henry diz assim, cada um em seu lugar deve se esforçar para servir a igreja, pois nisso ele serve a Cristo. E isso no futuro terá um bom resultado. Então, quando nós falamos de hospitalidade, nós estamos falando em cooperação com o crescimento do reino de Deus. E por quê? Porque quando nós estamos com a nossa casa aberta, e agora deixa eu dar um puxãozinho de orelha nas mulheres mais velhas, como eu, né? Aquelas mulheres lá que Paulo escreveu a Tito, que devem ser mestras do bem, né? Que devem ensinar as mais novas como viver, né? Como amar seus maridos, amar seus filhos, como elas devem ser boas donas de casa, né? E tantas outras ordens que estão lá. Nós, mulheres mais velhas, precisamos aprender a trazer essas mais jovens para perto de nós, para que elas vejam como nós tratamos nosso marido, como é que nós temos criado nossos filhos. Aquelas mulheres que não são tão velhas quanto eu, né, mas que têm já filhos entrando na adolescência, filhos já crescidinhos, devem trazer para junto de si aquelas recém-casadas, aquelas que estão criando menino, que estão na fase de menino fazer pirraça, para que você aconselhe, para que você mostre a ela como é na sua casa, os resultados que você colheu da boa disciplina que você deu aos seus filhos, os bons resultados que você colheu do seu casamento. As nossas meninas estão carentes disso, gente. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas cada vez tem chegado mais às nossas igrejas pessoas quebradas, porque nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. As famílias destroçadas, os jovens que têm chegado nas igrejas hoje, são jovens que os pais se separaram não quando ele tinha 15 anos, mas que nunca tiveram pais casados, porque com a mãe grávida os pais se separaram. Né? Então, são jovens que nunca viram uma dinâmica familiar acontecer, com um pai, uma mãe e filhos. E como eles vão saber disso antes de entrar nos seus próprios lares para fazer alguma coisa que eles não sabem como faz? Com a instrução da palavra de Deus e com o nosso exemplo. Né? E com a maneira que eles vão ver o povo de Deus se comportando. Então, o discipulado é parte integrante da hospitalidade. O discipulado caminha junto, e não o discipulado formal. Senta aqui, vamos estudar o catecismo. Senta aqui, vamos estudar as doutrinas da graça, da eleição. Não é só isso. Esse é um ensino formal, que também é importante dentro da igreja. Mas o discipulado de sentar e conversar. Ela fala que
não há ocasião melhor para se chegar ao coração de uma irmã do que ao redor de uma mesa com um bule de café e uma caixa de lenço. Eu achei isso tão lindo, né? Uma coisa simples, um café. Sentar para tomar o café e perguntar, e aí, como é que você está? Como é que está aquele problema? Como é que está teu casamento? Como é que está, né? Seu filho foi embora de casa agora, né? Casou, foi embora. Como é que está? Né? Caixinha de lenço e um cafezinho. Não existe maneira melhor. Às vezes a gente quer ajudar na igreja, né? E a gente vê, sei lá, um casal de namorado que está num namoro impuro. Que você está vendo que aquilo ali não está indo por um bom caminho. Muitas vezes a gente, como mulher mais velha, a gente quer chegar e falar, ei, moça, tá demais, né? Tá certo não. E a gente tem até a obrigação de fazer isso, né, uns com os outros, quando a gente vê em pecado. Mas se eu não tenho afinidade com ela, essa palavra, que é uma palavra correta, pode não cair tão bem no solo do coração. Mas se ela é uma menina que eu amo, se ela é uma menina que aprendeu a me amar, se ela é uma menina que está sempre lá em casa, se nós temos um relacionamento, vai ser muito mais fácil eu chegar para ela e dizer, querida, tem algumas coisas que você precisa mudar, né? Ou alguma moça que anda indecente, né? E você quer dar um toque, né? Que as roupas dela não estão de acordo com a modéstia cristã. Ou sei lá, qualquer problema, um problema no casamento, você está vendo que um casamento não está bem na igreja. Então, como a hospitalidade, ela faz com que o discipulado ele ocorra de forma natural. Porque você vai poder instruir as suas irmãs de forma natural, né? Então, é quando a gente abre as portas da nossa casa, não só porque a gente gosta de casa movimentada, né? Ou porque a gente gosta de receber, mas porque deliberadamente nós estamos querendo investir no reino de Deus, né? E aí nós temos maravilhosas possibilidades para servir ao Senhor, né? Mostrando como é que nós vivemos. É um modo poderoso de transformar a vida dos seus irmãos. Mostrar a maneira como você vive. Eu sempre digo isso lá na minha igreja, né, para as mulheres da minha igreja. O quanto isso é importante. É por isso que Deus nos colocou assim, né, em igrejas locais. Né? E a vida na igreja local é muito importante. Eu sempre falo para elas, quando eu saio para falar, vou a outros lugares, a outras cidades, é sempre um tempo muito proveitoso. Mas as irmãs de lá não me conhecem. Vocês me conhecem. Então, o meu discipulado com elas é muito mais efetivo, porque elas estão dentro da minha casa. Elas veem os meus erros. Elas veem as minhas falhas. Elas veem eu chegar para pedir perdão. Elas veem como o meu marido me trata, como eu trato meu marido. Elas veem a dinâmica familiar. Então, isso é muito poderoso. É muito mais poderoso do que uma palestra, por exemplo. Que você é abençoado, que você aprende. Mas quando você vê isso na prática, não uma semana, mas 20 anos, isso impacta de uma forma muito, muito, muito poderosa. Né? Isso dá força ao discipulado, dá veracidade ao discipulado, dá vida ao discipulado. Né? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Quantas mães solteiras tem na sua igreja? Quantas viúvas? Quantas mulheres que não estão mais casadas e que precisam de acolhimento? Precisam de proteção, muitas vezes. Precisam que alguém saiba se ela precisa de ajuda para voltar para casa à noite. Né? Quantas meninas estão indo para a sua igreja sem a aprovação dos pais, porque os pais não são crentes, não querem que ela esteja, né? E a gente não traz para junto de nós. Então, há um vasto campo branquejando em nossas igrejas. Né? E exercitar a hospitalidade nos coloca em situação de discipularmos quem está na nossa casa, tanto propositivamente, né, intencionalmente, quanto despretensiosamente. Né? A gente pode fazer essas duas coisas. Rosaria Butterfield diz assim, quando nossas casas cristãs são abertas, tornamos transparente ao mundo o que Cristo está fazendo com nossos corpos, nossas famílias e nosso mundo. Nós mostramos para as pessoas o que Deus tem feito. Né? Então, eles podem ver as nossas imperfeições, mas também podem testemunhar as nossas lutas contra o pecado, a nossa fidelidade ao Senhor. Né? E a palavra de Deus ela nos exorta a isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3,
vai dizer que nós devemos confortar da mesma maneira como nós somos confortados. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e o Pai de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que texto lindo! É 2 Coríntios 1, 3 e 4. O Deus de misericórdia, que nos dá misericórdia para que nós exerçamos a misericórdia, né? Para que nós consolemos na medida em que nós estamos sendo consolados pelo Senhor. Matthew Henry, ele diz assim: os companheiros devem ter uma terna preocupação uns pelos outros e devem não só não prejudicar uns aos outros, mas estar prontos a fazer tudo o que estiver ao seu alcance. As fraquezas dos outros, bem como as suas calamidades, devem ser olhadas com compaixão, né? Então, é um olhar compassivo. Muitas vezes a gente reclama, né, na igreja. Talvez isso aconteça na igreja de vocês, que é uma igreja muito grande. Às vezes a gente reclama assim: poxa, eu não tenho ministério. Não tenho ministério, não faço nada na igreja. Né? É uma igreja muito grande, não queria fazer parte do louvor, não consegui, não canto, não toco. Né? Queria fazer parte, né? Queria ajudar lá na SAF, não fui eleita. Gente, tem muito trabalho na igreja. E não é só os trabalhos formais, instituídos, onde a liderança te chama para assumir um trabalho. Isso aqui é um trabalho para todo crente. Você não precisa ser nomeado para ser hospitaleira. As hospitaleiras da IPVO. Não. Não tem isso. Isso é um chamado para todos nós. A gente exerce ministério dentro da igreja não oficial também. Dessa maneira. Né? Acolhendo, discipulando, chamando, trazendo para perto de nós, agindo como pais, adotando aqueles jovens mais novos, aqueles casais mais novos, né, que estão se chegando, né, ensinando as jovens a serem hospitaleiras também, ensinando as jovens que estão chegando. Quer ver um exemplo desse ensino? Quando você está em casa e você chama algumas jovens da igreja para sua casa. E aí vocês estão lá lanchando, você com as suas crianças aqui, e as moças solteiras, né, vendo a sua dinâmica familiar. E quando a gente termina de lanchar, o que normalmente moças solteiras que não são treinadas, que não têm pais crentes, fazem quando elas terminam de lanchar? Nada, elas sentam e ficam papeando. E aí você levanta, vai tirar a mesa, você vai lavar. Muitas vezes, isso faz parte da hospitalidade, é você olhar as necessidades. Essa moça tem necessidade de entender que ela precisa servir. E como é que a gente pode ajudar se ela não tem uma mãe crente? Né? Se a mãe dela diz para ela que a filha dela não vai lavar louça porque a filha dela precisa ser uma profissional de sucesso. Né? Então a menina nunca lavou uma louça na vida, né? Nunca lavou um banheiro, igual eu conversei com uma menina esses dias de 16 anos. Ela nunca tinha lavado um banheiro. Estava toda feliz porque lavou o banheiro pela primeira vez. Eu falei: misericórdia, que prejuízo para todo mundo. Né? Uma mãe que não ensina uma filha a lavar um banheiro. Então, se você está ali naquele chá com as meninas na tua casa, você não está servindo a ela só quando você faz um bolo gostoso, né, e bate papo com ela. Mas também, quando o café acaba, e você diz a ela: meninas, que tal me ajudarem a lavar a louça? Preciso de vocês. Ajudar elas a acordarem para a vida. A entenderem que elas também precisam servir. As solteiras ainda mais, né? Porque tem mais tempo, tem mais liberdade para servir aos outros do que as casadas. Né? Então, nós vamos ensinar isso às mais novas também, a como servir. A gente pode estimular as mais novas com trabalhos na igreja, que não são ministérios em si, mas, por exemplo, quando tem uma mãe com muitos filhos, pegar essas moças solteiras e falar: olha, tu não quer sentar ali perto da fulana, não, para ajudar ela na hora do culto com as crianças?
Você não quer ajudar a fulana que precisa levar as crianças ao pediatra essa semana e não tem companhia, o marido não vai poder ir junto? Faz parte, a Susan Hunt fala isso, que faz parte da nossa religião, que é uma religião do pacto, da aliança, ensinar a próxima geração. Isso não se refere só aos nossos filhos, não. Isso se refere à próxima geração da igreja também. Então, estimular nelas a visão para dentro, porque as nossas meninas hoje são criadas com uma visão só para fora, não para dentro de casa, do corpo de Cristo, da igreja, não no serviço uns aos outros, mas só no serviço lá fora. Então, cabe a nós ensiná-las a ter esse olhar, porque Deus nos criou assim, principalmente nós mulheres. Porque Deus nos criou assim, nós somos aquelas que cuidamos dos detalhes, né? Aquelas que se preocupam com... Eu brinco com as meninas, né? Que quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem, e você vê perfeitamente como é que Deus fez homem e mulher diferentes, né, gente? Embora hoje seja quase um crime dizer isso, né? Mas Deus fez homens e mulheres diferentes, não só fisicamente, como emocionalmente, como biologicamente, hormonalmente, enfim. Mas quando você vai viajar, por exemplo, com seu marido e as crianças na manhã seguinte, que seu marido, qual é a parte da viagem que seu marido providencia? Carro. Tem gasolina? Pneu está calibrado. Gente, que raio é calibrar pneu? Não faço ideia do que seja isso. Mas ele sabe. Ele vai calibrar o pneu, ele vai ver o óleo. Se dependesse só da gente, a gente ficava no primeiro pedágio, a gente já parava por falta de dinheiro do pedágio, por falta de gasolina e com pneu baixo, né? Mas tem alguém que cuida disso. Mas quando você está com 2 horas de viagem e um menino grita lá atrás, estou com fome, o que uma mãe faz? Puxa um isopor, uma sacolinha, que tem de tudo, como diz no Nordeste. Tem suco, tem fruta, tem chocolate quente, tem sanduíche de atum, tem biscoito, tem bala, tem pipoca. Por que isso? Deus nos fez assim. Nós somos naturalmente, como diz a Nancy Leigh DeMoss, cuidadoras e geradoras de vida. E não é geradoras de vida só do buchinho da gente, não. A gente gera a vida o tempo todo, assim, cuidando. Deus nos fez assim. Mas Ele não nos fez assim para usarmos essa habilidade só com os nossos, mas com a família da fé também, né? com a família de Cristo. Nós precisamos ensinar isso para as moças das nossas igrejas, para as recém-casadas das nossas igrejas, que vêm de famílias que não são assim. Agora, tem alguns motivos que nos afastam da hospitalidade. Eu queria falar algum deles aqui, queria tratar de alguns deles aqui. Primeiramente, nós podemos não exercer hospitalidade por avareza. Avareza significa apego excessivo que impede demonstração de generosidade, né? Quando você pensa em avareza, você pensa numa pessoa o quê? Rico ou pobre? Rico, né? Mas pobre também é avarento, viu? Até porque só tem um, conquistado com muita dificuldade. Então, nesse um, a gente se agarra, se apega, né? Então, essa chamada para abandonar a avareza, que é um pecado, né? Não é somente para o rico, que tem muitas coisas e não quer dividir, mas também para o pobre, que tem poucas coisas e não quer dividir. Então, é um apego excessivo que não deixa a gente demonstrar generosidade. E aí a gente lembra que a gente não pode viver apegado às coisas que nós temos nesse mundo, né? E a viúva de Sarepta nos ensinou isso, né? Ela acolheu o profeta na sua extrema pobreza. Extrema pobreza, gente. Uma situação que eu acho que nenhuma de nós aqui já passou, de ter somente aquilo para comer, ponto. E dar para alguém. Ponto. Eu acho que talvez alguém aqui já tenha passado por isso, mas acho difícil nos dias de hoje alguém passar por isso, de não ter o que comer e dar para o outro, porque você não tem mais, né? E essa viúva mostrou disso. Então, a hospitalidade é avessa à avareza, é completamente distinta da avareza. E a Bíblia nos fala isso de forma muito, muito recorrente, né? Eu separei um texto só, mas a Bíblia fala muito sobre isso. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso também é vaidade, né? Então, se a gente for fixar os nossos olhos naquele bem que nós
possuímos, naquilo que nós temos nesse mundo, a gente nunca vai se saciar, né? A gente nunca está feliz, a gente sempre quer ter mais, né? É igual mulher com peso. Já viu alguma mulher dizer, estou feliz com o meu peso? Não, ela sempre tem que perder 2 quilos, né? Sempre. Sempre. Tenha ela 130 ou 40 quilos. Você está bem, menina, estou precisando perder uns 2 quilinhos, menina, engordei, estou com um pneuzinho aqui. Nunca está satisfeito. É igual os bens. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Sempre que a gente tem alguma coisa, a gente quer ter mais. E aí a gente precisa se cuidar para que isso não vire idolatria. Porque a avareza é idolatria. É você amar mais a coisas do que as pessoas, né? E aí a Rosaria Butterfield, ela diz uma coisa incrível sobre isso. Ela fala assim, o que nos impede de praticar a hospitalidade é a nossa abundância e não a nossa falta. Nós temos muito e amamos muito o que temos. Pedrada, né? O que nos impede é a nossa abundância, porque a gente ama muito tudo que a gente tem. E aí não é só amor ao dinheiro, mas é amor às coisas materiais. Eu sei que a gente consegue as coisas com muita dificuldade. Eu sei disso, né? Que a gente luta. Dificilmente a gente começa a nossa vida de casado já com tudo resolvido, né? Com uma casa boa, né? Com um carro bom. A gente começa a nossa vida de casado ali dando duro, né? E aí, quando você consegue alguma coisinha, lá vai você convidar aquela família com 3 melequentos para ir na sua casa pular no seu sofá. Acho que não, né? A gente se apega demais às coisas que a gente tem. E, às vezes, a gente deixa de acolher porque vão estragar as nossas coisas, gente. As coisas foram feitas para ser estragadas. Essa é a lei da termodinâmica, já ouviram falar nela? Que tudo se deteriora, que tudo quebra, que tudo acaba, que tudo morre por causa do pecado. Não tem jeito. Você pinta a sua parede de branco. Está pintado. Você está feliz só no primeiro dia. Porque no segundo dia já tem dedo na parede. Né? Eu brinco com o pessoal lá em casa e falo, gente, essa casa tem fundamento, vocês não precisam ficar se encostando na parede para segurar a parede, não, ela não vai cair, fica tranquilo. Mas todo mundo se encosta. Falei, dá para encostar no azulejo em vez de encostar na tinta branca, querido? Suja, quebra, acaba. O quanto de amor nós temos mostrado pelas nossas coisas em detrimento de amor às pessoas. Eu lembro que quando eu tinha 4 filhos pequenos, 4 filhos difíceis. Misericórdia, pense numa agitação, né? E aprontavam, aquelas crianças aprontonas. Eram obedientes porque eram disciplinados. Uma criança que muito gás, muita energia, né? E eu lembro que quando eu estava nessa fase, eu morava em Recife, longe da família, longe da minha mãe, longe de todo mundo, porque o Oreb estava fazendo seminário. E congregávamos numa igreja, que era muito longe da nossa casa, e poucas famílias nos convidavam para ficar no domingo. Poucas. Eu sei por quê, nem culpo. Mas hoje eu procuro fazer diferente. Hoje que eu já sou uma vovó, que tem mais coisa que quebra na minha casa, que a minha casa está sempre arrumadinha, porque não tem ninguém para bagunçar. Às vezes, no domingo lá em casa é sempre dia de feijoada, né? Então, a gente faz um panelão para quem quiser vir da igreja. Nossa igreja é uma igreja pequena. Então, a gente sempre vê aquelas pessoas que estão sozinhas, né? A família viajou, vamos lá para casa. Ou alguém que mora mais longe, vamos lá para casa. E aí, esses dias, a gente riu com a gente mesmo, porque nós chamamos 2 casais que cada um tinha 3 filhos. E aí a gente pensou, vamos chamar fulano e fulano também? Aí o Oreb, mais criança, eu falei, é mesmo, né? Eu falei, a gente está falando isso? É mesmo, pode chamar, chama outro casal também. A tentação, né, de não juntar 10 crianças em casa, uma tentação, né? Mas eu fui uma mãe dessa, e eu precisei disso. Né? E tinham algumas famílias que não se incomodavam com isso, né? E que sempre nos traziam aos domingos para não ter que voltar para casa. Né? E uma dessas famílias, um dia, tinha acabado de pintar a casa. E daí a pouco ela me grita lá de dentro do quarto, Simone, corre aqui, olha o que Júlia fez. Júlia tinha um ano e meio. Ela achou uma canetinha e ela... Gente, essa mulher é minha amiga até hoje. Tu acredita? Júlia já vai ter a primeira neném dela agora, já é casada, tem 24 anos de idade. Essa mulher é minha amiga até hoje. Que exemplo maravilhoso de desapego
as coisas desse mundo por amor aos irmãos. Né? Isso a gente dá risada até hoje, quando a gente lembra disso. Né? Mas era um bom motivo para ela não me chamar para dentro da casa dela. Ela acabou de pintar. Deixa gastar a tinta um mês, pelo menos, né? Não, deixa a casa ficar limpinha por um mês. Não, ela logo me chamou e foi recompensada, né? Com as paredes decoradas que minha filha fez. Né? Então, muitas vezes, o apego que a gente tem às coisas nos afasta. Né? O apego que a gente tem... Eu fico no pé das meninas lá da igreja. Elas compram um aparelho de jantar lindo e não usam. Eu falo, gente, para que serve um aparelho de jantar maravilhoso se você não usa? Usa! Ah, mas vai quebrar. Então não compra, criatura. Aí você vai lá, compra um sofá maravilhoso, bota a capa. Fala, gente, capa é para sofá velho. Não é não? Se você comprou um sofá novo para botar a capa, deixava o velho, porque a capa é a mesma. Então, compra o sofá novo e deixa as pessoas usarem o sofá novo. Tenha prazer de dividir as coisas de vocês, as coisas boas que Deus te deu, não só as coisas ruins, não só as coisas descartáveis, não só as coisas mais ou menos, mas as coisas boas. Então, às vezes, a gente não quer gastar a nossa comida boa. Às vezes a gente é avarento com a comida. Ah, vem muita gente, vou usar creme de leite, não, vou usar maisena. Vocês estão rindo porque vocês já fizeram isso, né? Às vezes, a gente é avarento com a comida. Pense num negócio mais mesquinho da vida. Esses dias, vou dar um exemplo para vocês de como a gente faz isso sem perceber. Esses dias nós recebemos na nossa casa, como sempre, aos domingos, várias famílias com crianças. Um tio, que não tem filhos ainda, levou um pacotinho pequenininho de M&M's para a sobrinha dele, que estava na nossa casa. Eu soube da história depois, né? Eu só vi a cena principal. Mas eu soube que no carro, enquanto estavam indo, esse tio falou, ó, o tio trouxe esse M&M's para você, guarda para você comer em casa. Porque lá na casa da tia Simone vai ter muita criança. Chegou lá, todo mundo almoçou, aquela farra, 20 pessoas em volta da mesa. Aí, daí a pouco, chegou essa menina, mamãe, no meio de todas as crianças, eu quero meu M&M's. Aí a mamãe falou, mamãe vai pegar, e você vai dividir com seus amigos, tá bom? Ela falou, tá bom. Acho que ela não entendeu o que aquilo significava, né? E aí era um pacote pequenininho e tinha umas 6 crianças pequenas em casa. E aí ela abriu e ela foi botando, a mãe foi botando um pouquinho na mão de cada um. E aí quando ela olhou o que sobrou para ela, ela falou, só isso, mamãe? E aí o tio falou para você comer em casa. Aí a mãe olhou para ele e fez tipo, eu estou ensinando a semana inteira essa menina a aprender a dividir as coisas, né? Aprender a ser dadivosa, a ser generosa, e tu fala um negócio desse. É um homem crente, é um homem da igreja. Mas você entende que são pensamentos, né, que não foram transformados? Né? Isso aqui é meu, deixa eu guardar para eu comer quando eu estiver sozinho. Não é, isso aqui é meu e eu quero que todos os que estão ao meu redor desfrutem, mesmo que seja pouquinho, um pouquinho para cada um. Mas beleza. Né? Então, muitas vezes a gente se apega a essas coisas, né? E não serve ao Senhor com os nossos bens. A gente acha que servir ao Senhor com os nossos bens é só mandar R$100 de oferta para o missionário, né? Pronto, tô kits, né? Já dei minha oferta missionária, né? Ou R$1.000. Mas a gente não está disposto a gastar as nossas coisas, né? Outro motivo que nos afasta de exercer a hospitalidade é a falta de organização financeira. Porque muitas vezes a gente gasta mais do que a gente pode. Inclusive para hospedar. Inclusive, na hospitalidade, nós não podemos dar mais do que nós temos. Nós não podemos nos endividar por isso. Né? Então, é arroz com feijão e ovo frito? É arroz com feijão e ovo frito que eu tenho, que eu vou oferecer com muita alegria. Outra coisa que nos atrapalha a exercer a hospitalidade, preguiça. Ou falta de diligência. Gente, pense numa palavra.
sobre a qual nós precisamos aprender. Diligência. Provérbios, tem um provérbio que fala assim, eu não sei exatamente qual é, ele diz assim, o bem precioso do homem é o ser ele diligente. É um bem precioso. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que não cansa de trabalhar. É uma pessoa que tem um objetivo e ela vai cumprir esse objetivo, né? Muitas vezes a gente não quer gastar, não é o nosso dinheiro, mas é o nosso trabalho. A gente não quer limpar... E a gente é assim, né? A reunião das mulheres pode ser na sua casa hoje? Não, porque está suja. Semana que vem? Não, porque a faxineira veio ontem. A casa está suja, você não pode receber porque está suja. A casa está limpa, você não pode receber porque está limpa. Né? O que é isso? Falta de diligência. Preguiça. Preguiça. Ou porque a gente está cansada demais. Né? E é claro, gente, a hospitalidade ela tem um custo. Eu não estou negando isso. Ela tem um custo. Essa feijoada que a gente faz todo domingo lá em casa tem um custo alto, financeiro. Na sexta-feira, eu já tenho que ter ido fazer as compras. No sábado, tenha o que tiver no sábado lá em casa, ou programação na igreja, ou aniversário de menino, não interessa o que tenha. Sábado eu tenho que dispor de 2 horas do sábado, todos os sábados, para preparar a feijoada para o domingo. No domingo, eu lavo louça até às 4 da tarde, às 5 eu tenho que sair de volta para o culto. É cansativo, custa. Tem custo. Não é um passe de mágica. Né? Não é porque você virou hospitaleiro que agora Deus vai descer um pó de pirlim-pim-pim e a louça vai ser lavada sozinha. Não vai, é você que vai ter que lavar a louça. Então, tem custo. Você vai lavar mais roupa, você vai fazer mais comida, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde. Mas é isso. Né? É servir ao corpo de Cristo. O texto que eu falei para vocês é Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Né? Então, o preguiçoso nem a sua própria caça ele assa. Né? Outro problema que nos afasta de exercer a hospitalidade é quando nós temos idolatria pela nossa rotina. Rotina é uma coisa boa. Principalmente para quem tem criança. Rotina é uma coisa importante, né? Você tem hora de acordar, ter sua hora devocional, né? Aquelas mulheres que são as loucas da pia limpa, que só dormem se a cozinha estiver arrumada, né? Que as loucas da faxina, que o lixo da casa toda tem que estar trocado. Beleza. Tá ótimo, não é ruim não, é bom. Rotina é uma coisa importante. Mas cuidado. A rotina é para te servir, não é para você ser escrava da rotina, não é para você servir à rotina. Já viu criança com filho pequeno? Porque agora tem essa moda de rotina de sono, né? Estourou. Aí o povo não vai mais para a igreja, porque é a hora do sono da criança. Então, domingo, não estou falando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, não, beleza. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, beleza. O sábado é do Senhor. Mas domingo elas não vão mais para a igreja. O menino precisa ter 2 anos, 3 anos para poder ir para a igreja, porque tem a rotina de sono do menino, né? Então ele dorme 7h30, o culto começa às 6, não dá 7h30, não vai dar tempo, a janela de sono dele não vai. Não podemos ser escravos da rotina. A rotina precisa nos servir, né? E aí, receber na nossa casa vai nos fazer planejar o nosso tempo com tanta generosidade que nós vamos interromper a nossa rotina. Então, é aquela família que está vindo de outra cidade, que vai fazer com que você, ao invés de estar ali sentada, fazendo suas coisas, você está conversando a tarde inteira. Né? Eu li um livro esses dias, fiz até o prefácio dele, é um livro lindo. Quem está com caneta e papel, anota. Se chama Como Me Sentir Produtiva como Mãe, da editora Éden. Esse livro é lindo, lindo. E ela começa dizendo que no meio das milhares de tarefas de mãe, normalmente você chega ao final do dia e você pensa assim, não fiz nada do que eu planejei, meu checklist está ali, não dei check em nada. Porque um menino estava doente, porque o outro estava chorando, porque... E aí ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, você foi chamada para quê mesmo? Então você sentar com um filho para consolá-lo,
porque ele está chorando, porque ele está com algum problema, não é perda de tempo. É investimento de tempo e é algo produtivo. Ok, você não conseguiu faxinar a cozinha, mas você fez algo muito mais importante, algo eterno. Né? Então, essa é a ideia. Então, quando as pessoas estão à nossa mesa... Já viu quando você vai na casa de alguém que a pessoa está conversando com você e ela está assim? Ou então com o celular. Né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, queria muito dar uma palestra sobre isso. Mas nem está pronta ainda, mas eu vou aprontar qualquer dia. Você está conversando com a pessoa... Não, gente. Isso é falta de educação. Não precisa nem ser crente para saber disso. E, às vezes, você está na casa da pessoa, você está ali querendo gastar tempo com a pessoa e a pessoa não quer gastar tempo com você, porque o tempo é um bem muito precioso também. E nós somos egoístas, né? E nós sentimos que, se nós não cumprirmos aquela lista de tarefas, nós não produzimos. Mas, às vezes, essa lista de tarefas tem que ser deixada de lado para acudir um necessitado. Esse necessitado pode ser seu marido, pode ser seu filho. Né? Pode ser um marido chegando do trabalho exausto, querendo falar dos mesmos problemas de sempre. Que ele tem com o chefe dele, que ele tem com os alunos dele, que ele tem com os residentes dele. Né? Mas ele precisa falar. Então, isso é investimento de tempo. Então, muitas vezes a gente é tão engessada na nossa rotina que a gente não abre uma brecha para acolher um coração necessitado. Né? A gente não faz isso. E a Rosaria Burfield diz uma coisa incrível sobre isso. Ela fala assim, as minhas listas, ela diz que ela não é contra fazer as listas, não. Que nós precisamos nos organizar realmente, ter as nossas listas de coisa para fazer. Né? Só que ela diz assim, as minhas listas não são inflexíveis. Elas são cheias de graça, organizadas em torno das pessoas, das suas necessidades e suas dores especiais, das suas feridas profundas e de seus segredos insuportáveis. Então, a nossa lista de produtividade deve girar em torno das pessoas. E, por fim, eu queria dar alguns conselhos, né, de como exercer isso de forma prática. E, por último, nós vamos ver os benefícios que a prática da hospitalidade traz para nós. Então, como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Né, já falei algumas coisas aqui. Não espere a oportunidade de abrir as portas da sua casa. Crie essas oportunidades. Faça disso um exercício regular e planejado. Comece treinando com aquelas pessoas que você tem intimidade, mas expanda para aquelas que você mal conhece. Se prontifique para receber crentes de fora que estejam na sua cidade. Esteja atenta, esteja alerta para dizer, pode ser lá em casa. Prepare-se para receber. Descubra se a pessoa tem alguma intolerância alimentar, se ela tem alguma dificuldade inerente à idade dela. Se preocupe com isso. Como isso é gostoso, né? Eu cheguei aqui ontem, já tinha em cima da minha cama uma bolsa com um presente lindo. Muitos presentes, aliás. Tinha um cartãozinho de boas-vindas. Como isso é importante para uma pessoa que está fora da sua cidade, por exemplo. Um dia eu fui falar num lugar lá em Recife, e nunca tinha ficado hospedado na casa desses irmãos. Quando eu cheguei, eles disponibilizaram o quarto da filha deles para mim. E quando eu cheguei, tinha 2 bombonzinhos e uma foto da minha família no porta-retratos. Gente, eu quase chorei. Falei, que coisa linda, né? Que preocupação. Né? Você vê que ela está preocupada comigo. Ela está preocupada com os meus sentimentos. Ela mal me conhecia, mas ela estava preocupada em como eu me sentiria ali. Né? Isso foi extremamente tocante. Então, é um jeito de trazer a minha família para perto de mim quando eu estava longe deles. Né? Então, se prepare para isso, pense nisso. A gente não tem a mania de pensar sobre isso, né? Mas, às vezes, fazer só um cartãozinho. Né? Ou a gente como hóspede também, né? Levar uma flor, levar uma bebida, levar um cartão de agradecimento. Né? Americano tem muito isso, o americano pensa muito assim, a gente não, a gente é mais largado, né? Mas são delicadezas que a gente precisa aprender a fazer. Faça tudo para que seus hóspedes se sintam em casa. Providencie um lugar aconchegante para descanso. Né? Eu ri com as meninas que elas foram me levar para o meu quarto. Elas falaram, a gente botou um quarto para você lá, bem escondidinha, bem no silêncio. Né? Preocupação com o seu hóspede.
Não se incomode com a falta de arrumação da casa enquanto tem gente de fora nela, gente. Sabe aquela pessoa que você está hospedada na casa dela e ela vai passando, vai arrumando as tuas coisas? Porque ela não pode ver nada fora de casa, fora do lugar na casa dela? Deixa, como diz no Nordeste, deixa o pau torar. Deixa, depois tu arruma. Né? Mas é aquela pessoa que ela não consegue sentar para tomar um café com a visita, porque ela tem que tirar a mesa, ela tem que limpar a mesa, ela viu que alguém levantou a cadeira no lugar, ela vai lá e bota a cadeira no lugar, ela ajeita as almofadas, que a visita se sente como? Misericórdia, tem que ir logo embora, né? Para que a casa fique arrumada. Deixa à vontade, sirva com a sua casa. A hospitalidade traz benefícios terrenos e eternos para nós. A hospitalidade tem promessas bíblicas, eu vou ler para vocês, de benefícios terrenos e benefícios eternos. Benefício terreno, 2 Coríntios 9, a partir do verso 10. Olha que texto lindo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para a generosidade. Olha aí, Deus nos enriquece para quê? Para generosidade. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então é isso. Deus nos dá para que a gente dê, para que as pessoas glorifiquem a Ele. É para a glória dEle. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho. Eles vão glorificar a Deus porque eles estão vendo o Evangelho sendo vivido na tua vida. O Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor. Olha quanto benefício! Olha quanto benefício! Com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Provérbios 11, 25. Outra promessa. Benefício terreno para nós. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. E eu quero contar uma pequena história para vocês. Nós sempre recebemos muito. Em épocas de dificuldade, dividindo só o que tinha, comendo. Às vezes, algumas famílias ligavam para mim e falavam: a gente pode ir lanchar aí hoje? Vem, mas traz margarina. Porque eu não tinha margarina. Eu comprava o pão, mas eu não tinha margarina suficiente para mim, meu marido, meus filhos e mais aquele casal de amigos e os filhos. Eu falava: vem, traz a margarina. Então, nós passamos anos de muita dificuldade financeira, né, no ministério pastoral. E durante muito tempo, a gente nunca usou isso como desculpa. A gente sempre recebeu. E quando eu leio esse texto aqui, a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado, eu lembro do que está acontecendo agora, numa outra fase da nossa vida. Na fase em que nós somos ricos, porque 4 filhos foram embora. Somos ricos. Porque era o mesmo salário para 6, agora é para 2. Eu lembro como hoje, o dia que o primeiro filho estava trabalhando, e que a gente falou: vamos comer fora? Porque a gente nunca comia fora. Vamos no McDonald's. Aí o meu filho falou: eu pago de metade da família, o papai paga da metade. E aí depois cada um começando a trabalhar, enfim. Então somos ricos hoje. Mas eu lembro de épocas em que a gente passou muita dificuldade. E ano passado, em dezembro, eu fui visitar meu filho nos Estados Unidos. Ele está fazendo seminário. Ele, a esposa e 3 filhos morando fora. Obrigada. Em outro país e sendo seminarista. E quando eu cheguei lá, e assim, como é que fica o coração de uma mãe quando um filho larga a sua profissão
Ele é engenheiro de software e se sentiu chamado para o ministério pastoral. Ele largou o trabalho dele aqui e foram para os Estados Unidos, cada um com uma mala de mão, que era o que eles podiam pagar. E quando eles chegaram lá, quer dizer, um país estranho, uma língua estranha, não conheceu ninguém, só alguns brasileiros que faziam seminário lá também. Eles chegaram lá em agosto. Em dezembro eu fui lá visitá-los, né? Falei, vou lá dar uma checada, né? Ver como é que a gente pode ajudar. E qual não foi a minha alegria de quando eu chegar lá, eu ver o quanto Deus supriu cada uma das necessidades dele de maneira abundante. Sabe aquelas necessidades que nem são necessidades? Sabe aquelas coisas que a gente não precisa, mas que Deus dá? E eu só me lembrava disso aqui, a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Isso é promessa, gente. Então, quando a gente chegou lá, que a gente viu, a primeira coisa que aconteceu quando eles botaram o pé lá, foi numa das trocas de avião, eles conheceram um casal de velhinhos, que a minha neta de 3 anos fez amizade, sem falar inglês, e ela conversava com eles. Tipo, ela há de me entender, né? Falava, e a velhinha se apaixonou por ela, e fizeram amizade, eram muitas horas de escala, fizeram amizade, são amigos até hoje, né? E quando eles chegaram lá, ela foi uma senhora que começou a olhar, com aquele olhar assim, deixa eu ver do que eles estão precisando. Coisa mais linda. E o pastor da igreja dela faleceu, e a esposa, não é a igreja que meu filho frequenta, trabalha como seminarista, e a esposa, velhinha, falou, a gente quer doar o carro dele. Vocês sabem de alguém que está precisando? E Mrs. Vick pulou, eu sei! Tem um casal vindo do Brasil, com 3 crianças pequenas, e eles não têm carro. Então, Israel estava indo de bicicleta para o seminário, mas estava começando a neve. E ele não teria mais condições de fazer isso. E eles ganharam um carro. Um carro, gente. Velho, mas um carro inteiro. E aí, no primeiro mês, deu problema o carro. Sabe o que a família da viúva fez? Não, me dá aqui. Imagina que a gente vai dar uma coisa para você que não funciona, a gente vai consertar. E eles consertaram o carro. Eu vi o mês que eu estive lá, dia após dia, chegar pessoas de outras igrejas, levando casacos de neve para as crianças, levando bota de neve para as crianças. E eu no Brasil, eu estava assim, misericórdia, quanto custa um casaco de neve? Eu não vou ter dinheiro, não vou conseguir juntar dinheiro para comprar um casaco para cada um, é muita gente daquela família. E eu aqui, desesperada. Falei, eles precisam de casaco de neve, como é que você sai sem casaco de neve? Eles não têm casaco. Quando eu cheguei lá, 3, 4 casacos para cada um. Cada um mais lindo do que o outro, casacos novos, casacos mais velhos. Deus suprindo. E quando eu olho isso, quando eu vejo esse versículo aqui, quem dá a beber será descedentado. Gente, isso é uma promessa. É promessa. E não é só nessas coisas materiais, não. Em amizade, em ajuda. Essa Miss Vick, que deu o carro, ela vai para lá para a formatura do ABC da minha neta, que eu não posso estar. Ela vai, como se fosse vó dela. Olha que bênção. Olha que presente dos céus. Ela está suprindo um papel que a gente não está podendo fazer, porque a gente mora muito longe. Deus suprindo. Deus suprindo em amizades, Deus suprindo em recursos. Né? Ele falou, quando eu estava lá, ele falou, mãe, a minha bateria morreu. A bateria do carro morreu. E a gente não tem dinheiro. A gente tem $5 até o final do mês. Eles têm uma bolsa, né, de estudos e de custeio, mas é uma bolsa pequena. Então, eles passam apertadinhos, né? Mas comida eles conseguem em mercados gratuitos. O seminário faz um mercado gratuito por semana, com doações, que os seminaristas vão lá e só pegam comida. Então, de comida eles estão supridos, de casa eles estão supridos, tem $5 no bolso. Está lá, feliz da vida, até o final do mês. E a bateria... E aí, no mesmo dia, ele recebeu um telefonema de uma amiga do Brasil, que falou, eu queria mandar alguns dólares, eu queria mandar R$1.000 para vocês. Quando ele transformou em dólar, era o valor da bateria. Nem mais, nem menos. Era o valor da bateria. Ele foi lá, comprou a bateria, botou no carro. O que é isso, se não Deus suprindo abundantemente, generosamente, através de outros irmãos? Você entende que um dia eu estou fazendo por alguém e um dia alguém está fazendo por mim? Isso é o corpo de Cristo, gente. É assim que a gente vive. Agora, a gente está num mundo, a gente está numa sociedade que esqueceu disso.
né? Eu vivo para mim e para os meus, você vive para você e para os seus, cada um na sua e a amizade continua. Não é assim. Por quê, gente? Porque você acha que... o que aconteceu com essa Miss Vicky e o marido que doou o carro e com a família do Israel e da Larissa? Eles criaram laços profundos. Depois eu vim saber, Miss Vicky perdeu um filho de 20 anos. Quando eu a conheci, a primeira coisa que ela falou para mim foi, quantos filhos você tem? Eu falei, tenho 4. Ela, eu tenho 3, mas um morreu. E ela foi me contar a história. Né? Então, ela está sendo suprida de um filho, porque o Israel vai na casa dela, porque o Israel leva as crianças para ela ver, porque o Israel conserta as coisas na casa dela. Você entende que não se trata de dinheiro, se trata de vínculo. Porque, no final das contas, nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata, gente. Ele é dono do universo. O que é dinheiro para Deus, gente? Pelo amor de Deus. A gente esquece disso. Então, o que Deus quer quando a gente exerce a nossa generosidade? Criar vínculos, abençoar as pessoas, chegar no coração das pessoas, ser abençoado, quebrar o nosso orgulho. Eu não preciso de nada, né? Quebrar o nosso orgulho. Então, Deus usa as coisas para glorificar o nome dele, para abençoar as pessoas. Não se trata de dinheiro. Deus podia fazer aparecer os R$1.000 na conta dele do nada, ou não? Podia. Podia, de repente, brum, R$1.000. Podia fazer 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, se ele quisesse. Mas ele não quer. Não é assim que Deus instituiu. Deus instituiu que um irmão olhasse para o outro, visse a sua necessidade e acudisse à necessidade do seu irmão. É isso que diz para a gente outro texto que eu amo, e que é outro texto para botar na porta da geladeira. Provérbios 14, 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Amor e fidelidade para quem planeja o bem. Não é para quem faz o bem que tropeçou ali na sua porta, não. É quem planeja o bem. A promessa de Deus de amor e fidelidade para pessoas que planejam o bem, que olham uma necessidade e falam, eu vou atuar aqui. Eu vou ajudar aqui. Eu vou lá na casa dessa mãe que está no puerpério, eu vou fazer uma faxina para ela. Eu vou lá na casa daquela senhora que o filho mora longe, vou levar lá ao médico porque ela está precisando. Ninguém te pediu. Mas você planeja o bem, você planeja, você está de olho, em vez de você estar de olho nas suas necessidades, no aumento de salário que seu marido não teve, que você não teve, né, na cerâmica que tu queria trocar e não trocou, você está de olho na necessidade do teu irmão. Matthew Henry diz, Deus com frequência concedeu honras e favores aos seus servos hospitaleiros, além de toda a imaginação e de forma inesperada. São os mimos de Deus, né? São aqueles presentes de Deus que a gente não espera. E, por fim, a hospitalidade traz benefícios eternos, porque Cristo considera como sendo feito a Ele mesmo. Essa é uma verdade que deve estar sempre à nossa mente. Sempre devemos estar com isso em nossa mente. Abre comigo. Mateus 25, 34 a 40. O texto diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E esses meus pequeninos irmãos aqui significa o povo de Deus, tá?
a mim o fizeste. Matthew Henry diz assim: observe que Cristo abraça a causa do seu povo e se interessa pelos que se interessam por eles. Ele se considera recebido e amado e aceito quando os seus filhos são recebidos, amados e aceitos. Nós estamos fazendo ao próprio Cristo. E aí Matthew Henry comentando, quando eles dizem, né, quando foi que te vimos, né? Aí ele diz, os santos nos céus perguntarão a si mesmo o que os levou para lá e se admirarão de que Deus considere tanto a eles como aos seus serviços. O Senhor considera. E quando foi que te vimos, ele diz, Cristo está mais entre nós do que pensamos que Ele está. Cristo está mais entre nós do que pensamos que Ele realmente está. E quando ele diz, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a interpretação de Matthew Henry é, as boas obras dos santos, quando forem apresentadas no grande e último dia, serão todas lembradas. E nenhuma das menores delas serão ignoradas. Nem um copo de água fria. Isso é uma promessa. No último dia, porque às vezes a gente cansa de fazer o bem, não cansa? A gente cansa, porque às vezes a gente investe numa pessoa, investe, recebe, e ela atrai a gente. Aí a gente fala, de hoje em diante chega. Estou fechada para balanço. Né? Não quero novas amizades, vou fechar minha casa. A gente cansa, porque às vezes a gente faz o bem, 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 faz o bem. E as pessoas se voltam contra nós, muitas vezes. Mas a promessa do Senhor é que no último dia, no dia do grande julgamento, aquele julgamento que a gente não vai ter que prestar contas dos nossos maus atos, porque eles já vão ter sido pagos, né? O juiz vai chamar a gente, né? E aí vai ser dito, não, esse já foi justificado, né? Esse aqui a pena já foi paga. Mas as nossas más obras não serão lembradas, mas as boas serão, para galardão. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Que não vai se lembrar no último e glorioso dia das nossas más obras, porque elas foram pagas em Cristo e Ele aceitou esse sacrifício por nós. Mas Ele vai fazer questão de se lembrar de um copo de água fria que você deu a um irmão que estava com sede. Isso é incrível. Se tem um estímulo maior do que esse, eu desconheço. Eu realmente desconheço. Né? É de no último dia, estando à presença de Deus, ele nos dá galardão. Gente, que loucura, né? Galardão. Se o Senhor permitisse que a gente entrasse no céu pela beirinha, né? E ficasse quietinho no canto, só observando o resto, a gente já estaria feliz, não é verdade? Livres do inferno e do tormento eterno. Mas não é só isso. É galardão, é presente que Ele nos vai dar por cada copo de água fria. Meu desejo com tudo isso é que vocês se abram para a hospitalidade. É que a igreja local de vocês seja uma igreja conhecida por lares aquecidos pela comunhão, pela alegria, pelo amparo, pelo repartir de roupa, de comida, de aconchego, de oração, de ensino da palavra. Né? E que o Senhor nos use poderosamente. Não pensa que o seu ministério não é tão grande assim, porque você não é presidente da SAF, ou porque você não é líder do departamento infantil. Todas nós temos um grande ministério em nossas mãos, que é o auxílio mútuo aos nossos irmãos. Vamos orar. Pai de amor, que palavra maravilhosa a tua palavra é. Como ela nos confronta com o nosso pecado, com o nosso egoísmo. Como ela nos confronta com o nosso amor próprio. E como ela nos mostra tão claramente quão bondoso o Senhor é. Porque o Senhor se agrada de receber benefícios, não diretamente a ti, porque o Senhor não precisa de nada, mas por amor aos teus outros filhos, quando nós fazemos o bem a eles. O Senhor recebe como feito para o Senhor e retribuirá a cada um de nós. Muito obrigada, porque nós não merecemos isso. Porque muitas vezes temos ajudado e temos aberto a nossa casa com murmuração, fazendo conta do quanto nós temos gasto.
Mas pedimos que o Senhor nos traga arrependimento nessa manhã, se por acaso temos pecado nessa área, e abra a nossa mente e o nosso coração para atendermos as almas sedentas que estão na nossa igreja, ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos bênção. Nos ajuda, Senhor Deus, a que flua de nós rios de água viva, a ponto de suprir a sede das pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa casa seja exemplo, que o nosso casamento seja exemplo, que o nosso testemunho de vida seja exemplo, ó Deus, que nós possamos ajudar aquelas pessoas que vêm de lares totalmente desestruturadas a entender o Evangelho através da nossa casa. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.